Está gravando. Hoje nossa aula, pessoal, vai ser a sessão 3.3 do nosso livro, né? A unidade 3, na verdade, ela fala de máquina de relutância variável, que especificamente fala de uma classe de máquinas que o motor de passo, que é a seção 3.3, que é a mais utilizada, a mais conhecida, é a mais, vamos dizer assim, mais difundida. Então, a gente vai, dentro das máquinas de relutância variável, a gente vai falar hoje especificamente de um tipo específico, que são os motores de passo. Então, a gente vai falar sobre os tipos de motores de passo, ligações, modos de acionamento, né? Tipos de motores, tipos de ligação, enfim, e princípios de funcionamento, tá? De uma maneira geral. Então, vai ser uma visão geral do funcionamento dos tipos de motores de passo, que, como eu falei, é uma classe de motores que se encaixam nessa linha de relutância variável, né? Eu vou usar não vou usar a web aula não, que eu achei bem, que estava bem curtinho. Essa aula de hoje ela vai ser informativa, bem informativa, como eu falei, vai ser conceitual, não vai ter cálculo, mas vai ser mais conceitual para a gente entender o funcionamento desse tipo de motor que é tão importante aí, a gente vai ver, principalmente quem trabalha com automação e eletrônica, vê bastante, né? Então, deixa eu abrir compartilhar a tela aqui com vocês. E vou... Tá, além disso, depois desse material que eu vou mostrar, como eu sempre faço, né? Eu mostro os slides para me orientar, para me dar uma diretriz do que seria a aula, né? Mostrando os pontos importantes que eu considero importantes. Depois eu vou mostrar um vídeo que vai ilustrar, vamos dizer assim, de uma maneira mais interessante isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, como eu falei anteriormente, os motores de passo é um tipo de motor, tá? Que está mais ele é mais aplicado em automação, e ele é mais aplicado, mais voltado para eletrônica digital, porque ele é um tipo de motor que ele é controlado por pulsos, né? Na verdade, pulsos que vão acionar, que vão energizar uma determinada sequência, algumas bobinas, né? Numa determinada sequência, que vão movimentar o rotor desse teu motor de passo para uma posição bem específica, tá? Então, ele, de antemão, assim, ele é um motor que ele não gira, ele gira, mas ele gira e para em intervalos bem definidos, né? Como o próprio nome diz, o motor de passo significa que ele se movimenta em passos, né? Em intervalos bem definidos de movimentos angulares. Pode ser 1,8, a gente vai ver alguns exemplos de 90 graus, ou seja, dependendo do tipo de construção do motor, ele vai ter uma rotação pré-definida, tá? Então, essa rotação pré-definida é o que a gente eventualmente chama de passo, tá? Então, esses motores, tipo de motores, você encontra em uma série de equipamentos eletrônicos, de impressoras, braços mecânicos, router CNC, enfim. Braços mecânicos a gente tem muito, né? Em automação a gente vê muito isso, porque o movimento dele, o posicionamento que esse motor consegue, ele é muito exato, né? Então, ele é muito utilizado em aplicação de automação, que a gente vai ver.
Características básicas. Você não vai ter a escova que tem, por exemplo, no motor CC. Né? Você não tem aquela escova de carvão. Né? O princípio de funcionamento do motor de passo é que você energiza, como eu vou falar, como que a gente vai ver mais para frente, a gente comuta, né, na verdade, com um circuito externo, né, as bobinas desse motor de passo. Vão energizar as bobinas desse motor de passo, que vão fazer com essa energização sequencial, vamos dizer assim, a movimentação do eixo do rotor. Tá? Que pode ser de vários tipos, né? Porque a gente vai ver, pode ser híbrido, pode ser de relutância variável, tá? E pode ser de imã permanente, ou seja, tem 3 tipos de motores aí, do tipo de construção, sendo que o que a gente vê normalmente, se a gente for comprar, se a gente for pesquisar, o que a gente vê normalmente, o que é o mais difundido é o motor híbrido. A gente vai ver por quê. Né? Bem, inexistência de escovas, como eu falei, você simplesmente você comuta e energiza numa determinada sequência as bobinas que compõem esse teu motor de passo, né? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Independência de carga. Esse motor de passo, ele para e ele tem um torque que depende da quantidade, obviamente, dessas bobinas que são energizadas, né? Depende dessa corrente. Posicionamento em malha aberta, ou seja, você não precisa de um dispositivo de controle para posicionar ele naquele determinado ângulo, certo? Você seta o valor, você energiza corretamente as suas bobinas e ele vai manter a posição do rotor numa determinada posição pré-definida. Tá? Então, malha aberta, você não tem uma realimentação do erro para controlar essa posição fielmente. Então, nesse sentido, ele é simples, né? Porque o circuito de controle de malha aberta é muito mais simples que um circuito de controle de malha fechada. E esse torque estacionário significa simplesmente que ele, mesmo parado, ele vai estar mantendo o torque. Então, você tem um torque para você movimentar ele, né? Resposta de partida, reversão de movimento, ou seja, essa reversão de movimento é basicamente você energizar também numa sequência contrária para você obter um movimento contrário da rotação. Essa resposta de partida não significa velocidade, ele tem uma determinada velocidade que normalmente que a gente diz que é uma velocidade de ressonância e ele não funciona muito bem, se não me engano, o livro até menciona isso, acho que é 120 Hz, ou seja, ele não funciona numa velocidade muito rápida, certo? Então, se você comuta as bobinas, energiza as bobinas de uma maneira muito rápida, você perde passos, né? Você perde precisão. Então, nesse sentido, ele tem uma resposta rápida, mas ele não tem uma velocidade alta, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui não. Então, quanto aos tipos, pessoal, a gente tem basicamente 3 tipos, né? A gente vai ver agora, assim por alto. A gente tem o motor de imã permanente, onde o rotor basicamente o estator, ele é basicamente a mesma coisa para todos os rotores, para todos os motores, certo? São bobinas, né? Aqui num caso bem simples, são 2 bobinas, né? Dividido em A linha, B linha, né?
Isso aqui é basicamente fixo. O que vai diferenciar vai ser o tipo de rotor, né? Então, a gente tem um motor com ímã permanente, onde o eixo vai ser por um ímã permanente, e o alinhamento do meu rotor com as bobinas vai se dar na medida que eu energizo numa sequência pré-determinada essas minhas bobinas, certo? Ou seja, se eu alimento a minha bobina A de forma que aqui nessa primeira bobina A aqui eu tenho o polo sul e aqui na bobina A' eu tenho o polo norte, eu vou alinhar exatamente como está aqui, certo? Ele vai se alinhar o polo norte com o polo sul da minha bobina do estator, tá? E se eu quiser movimentar, rapidinho, pessoal, deixa eu só ver se tem alguém na sala aqui batendo. Se eu quiser movimentar esse meu eixo para uma posição a 90 graus do que ela está aqui no momento, então eu tenho que energizar a minha bobina B e a minha bobina B' de forma que aqui na bobina B eu tenha um polo sul e na bobina B' eu tenho um polo norte, certo? Isso aqui é o caso mais simples do motor de passo que a gente pode ter. Obviamente que na prática, isso aqui na prática ele não funciona muito, um motor que gira só 90 graus, né? Mas conceitualmente falando, quando a gente aumenta o número de bobinas, o que a gente chama de fase, na verdade, né? A gente chama de fase aqui, tá? Quando a gente aumenta o número de fases, a gente aumenta a resolução, vamos dizer assim, desse passo, desse incremento de rotação que o meu motor pode ter, né? Mas o princípio de funcionamento, tanto desse quanto dos outros, é basicamente o mesmo, certo? Eu vou energizar numa determinada sequência as bobinas do meu estator, de forma que o meu rotor se alinhe com essas bobinas do meu estator que estão energizadas e formam, em última análise, um polo de um ímã, né? Um eletroímã, que pode ser norte ou sul, certo? Então vale ressaltar que não está mostrado aqui, tá? Não está mostrado aqui, mas essas bobinas são interligadas. A B e a B' fazem parte de uma mesma fase, ok? Só que a alimentação entra por aqui, sai por aqui. A gente vai ver no vídeo que eu vou mostrar mais para o final como que essa ligação existe na realidade. Tá? Porque aqui ela está bem simplificada, de uma maneira bem simplificada. Mas de uma maneira geral, isso aqui é uma fase, elas estão interligadas aqui por dentro. Tá? Existe uma ligação aí, que não está sendo mostrada. Beleza, o princípio de funcionamento é esse. O motor de ímã permanente, como o próprio nome sugere, o rotor é um ímã permanente, tá? E as bobinas vão se alinhar, ou melhor, o meu rotor vai se alinhar com as bobinas, que em última análise vão se tornar eletroímãs que eu posso ajustar da maneira que eu quiser, tá? O motor de relutância variável. O motor de relutância variável ele já não tem um eletroímã, ele já não tem um ímã permanente, ele tem polos salientes, que a gente chama, certo? E, na verdade, ele vai ter a grande desvantagem dele em relação ao do motor de ímã permanente, é que pelo fato dele não ter um rotor com ímã permanente, ele tem um torque menor, né? Ele tem um torque menor, mas o princípio de funcionamento também é basicamente o mesmo. Ele vai se alinhar com os polos salientes, essas ressaltos aí que você tem no rotor, vão se alinhar basicamente também da mesma forma com as fases do meu estator, tá? Que eu vou energizar com uma determinada sequência. Tá? A grande desvantagem
como aqui ele fala, o ímã é feito de ferro, ferro doce, tá? O que a gente chama de ferro doce é que tem uma esterese baixa, né? Não tem uma remanência alta a tua curva de magnetização do material, tá? É o mais linear possível esse material de ferro aqui, tá? É parecido com o material do transformador, que também como a gente pode analisar como se fosse um material doce, tá? De ferro doce. Material mole também que a gente chama, tá? O eixo do motor, ele não contém o ímã, como a gente já comentou. Não tem um campo, obviamente, porque ele não é um material magnético, né? E ele não tem um torque, ele tem um torque, uma força menor na saída, justamente por não ser um ímã permanente, né? Que ia reforçar esse campo magnético do estator com o campo magnético do próprio rotor, tá? Então, esse é o motor mais barato, né? De mais fácil construção, mas que tem esse porém aí, tem essa desvantagem, tá? Então, esse é o segundo tipo. E o motor híbrido, como o próprio nome diz, ele combina essas duas características, né, do motor de ímã permanente com o ímã de polo saliente, que é o motor de relutância variável. Eu vou te falar que é o motor que é mais utilizado, tá? Ele tem uma mecânica mais sofisticada e a gente consegue resoluções bem baixas. Tem motores de 1.8, se não me engano, né? Tem aqui até de 0,9 graus. Esse aqui particularmente eu nunca vi, mas já vi de 1,5 grau, 1,8 já vi, né? Então, a diferença dele a gente vai ver no vídeo. Ele combina, como a gente falou, ele tem um núcleo de ímã permanente com uma capa, né, que parece uma engrenagem que é colocada em volta desse eixo, desse rotor de ímã permanente, que confere a ele essa propriedade também de ser parecido com o motor de relutância variável. Então, é a combinação dos dois tipos de rotores, tá? E como eu falei, ele é o mais usado. Ele tem um torque muito bom, né? E tem uma resolução muito boa também. Quanto ao tipo de ligação, pessoal, quanto ao tipo de ligação, existem dois tipos de ligações mais comuns. Na verdade, o mais comum é o que a gente conhece como bipolar, mas também existe o unipolar, tá? A grande diferença é o unipolar, a corrente, na verdade, a bobina, ela tem uma derivação central, tá? Se você perceber aqui, ó, ele tem esse ponto preto aqui comum, ele é curto-circuitado, normalmente esse preto aqui seria curto-circuitado com esse branco aqui, tá? Como é aqui no caso de 5 contatos, tá? Ou no de 6, ou no de 8 contatos. Ou seja, na verdade, a energia, ou melhor, a comutação, a corrente, ela flui apenas num sentido, tá? Ela vai fluir apenas num sentido. O que vai variar é qual dessas meia bobinas aqui, vamos dizer assim, eu vou ligar num determinado momento. Nesse sentido, o controle desse tipo de motor ele é mais simples, né? Ele é mais simples, mas em contrapartida, se você tem uma derivação no meio dessa bobina, você também tem uma bobina menor, você tem um campo magnético gerado menor, você consequentemente também tem um torque menor, né?
A grande desvantagem é que a ligação, ou a eletrônica também de acionamento, ela é mais simples que o motor que é mais comum, que no caso é o bipolar, que a gente normalmente usa. Tá? Então a diferença é essa. O motor unipolar ele tem uma derivação central, onde a corrente ou flui nesse sentido, ou flui nesse sentido. Nunca vai fluir nos dois, ok? Fazendo um paralelo ali com o motor ali de cima, isso aqui seria uma fase, tá? Isso aqui seria uma fase que seria outra fase. O motor de passo bipolar, ele tem bobinas independentes. Obviamente, o que a gente está mostrando aqui é um caso bem simples, apenas para ilustrar, tá? O que ocorre na prática são mais fases, né? Normalmente a gente tem, tem mais ligações que essas aqui. Tá? Mas o que é importante notar aqui é que aqui nesse caso a gente usa a bobina completa, a bobina, a totalidade dela, ou seja, não tem uma derivação central. E o que acontece no motor bipolar é, como o próprio nome diz, ela vai ter a corrente fluindo nos dois sentidos. Tá? Então tem que ter uma eletrônica. Você percebe o seguinte, tudo está envolvendo uma eletrônica externa aí que não está sendo falada no momento. Tá? No final dessa discussão, a gente vai ver alguns circuitos comuns aí, alguns exemplos, tá? De como a gente aciona isso aí. Né? Que a gente chama de driver de corrente para você acionar a bobina do teu motor. Tá? Então tem uma eletrônica de potência associada aí para fazer esse motor funcionar. Não é simplesmente como o motor de indução, o motor CC, que é simplesmente você ligar e ele já começa a funcionar, não. Tá? Então tem uma eletrônica aí por trás. Uma eletrônica de acionamento que a gente chama de uma eletrônica de comutação, né? De chaveamento. Né? Tá? Então essas bobinas aqui, ó, que a gente normalmente chama de A e B, elas podem estar conectadas ora no positivo, ora no negativo. Significa na prática que a corrente flui num sentido ou no outro. Tá? O que não ocorre no caso do motor unipolar. Tá? Então a gente tem agora alguns tipos de ligação que a gente vai ver com mais detalhes mais no vídeo que eu vou mostrar também. Mas só para ilustrar, então a gente tem o que a gente chama de wave drive, né? Só uma bobina acionada por vez. Né? Eu tenho uma resolução baixa, e como pelo fato de eu ter apenas uma bobina acionada por vez, eu também vou ter um torque baixo. Né? A tendência à rotação, que é o torque, né, que a gente diz, ela vai estar sendo acionada apenas por uma bobina. Né? Então, ele é mais simples, mas a resolução é baixa e o torque é baixo. A gente chama de wave drive. Tá? Mas a eletrônica é simples porque é simplesmente uma sequência bem simples de acionamento. Full drive, eu aciono duas bobinas ao mesmo tempo. Dá para notar também que o torque vai ser maior, né? Obviamente, porque agora eu tenho duas bobinas sendo fonte de campo magnético para se alinhar com o meu rotor, né? Então eu vou ter um torque maior, eu vou ter um torque estacionário maior, né? Mas em compensação eu vou ter um gasto, um consumo maior, certo? E o meio drive, a gente chama também de half step em alguns momentos, né? É um meio a meio, né? Que hora eu ligo, aciono é uma combinação, se a gente pode notar, que é uma combinação do wave drive com full drive.
né? Onde eu tenho uma combinação dos dois. Ora eu aciono uma bobina apenas, ora eu aciono duas, ora eu aciono uma, certo? E eu tenho um movimento com uma resolução, se você perceber, maior que do full drive, tá? Nesse exemplo hipotético aqui, tá? Mas na maioria das vezes é assim também. O circuito, como a gente pode notar, é um misto dos dois, mas o controle é mais complexo, né? Porque eu tenho que ter uma comutação de bobinas alternadas, né? Hora ligada, hora eu ligo uma, hora eu ligo duas, certo? Então tem que ter um controle, uma eletrônica de controle mais apurada, né? E obviamente pelo fato também de eu ter mais estados, ele não vai ser tão rápido assim, certo? Então cada um dos pontos, cada um dos modos de acionamento tem uma particularidade que vai se adequar, que você como projetista vai entender melhor o seu problema e vai especificar para o seu problema aquele modo ideal, né? Normalmente é assim que é feito. Além disso aqui, além desses modos de ligação, eu posso, do Wave, do Full e do Half Drive, eu posso ter microstep. Só que o microstep envolve, além disso, além de eu simplesmente energizar ou não uma determinada bobina, eu vou ter que ter um controle da corrente da bobina, certo? Eu não vou ter um tudo ou nada, né? Eu vou ter como se eu tivesse uma senoide, certo? Eu vou ter pontos intermediários entre o máximo de corrente e o mínimo de corrente, onde a corrente positiva máxima e a corrente negativa mínima. Entre esse meio, eu tenho normalmente, posso ter até 256 estados. Mais do que isso, é muito pouco usual, certo? Então, eu tenho que controlar, eu controlando a corrente, eu controlo também o posicionamento entre um estado e outro, né? Entre um estado, entre um estado e o outro, eu posso ter estados intermediários que a gente chama de microstep, justamente controlando de forma fina, com um controlador normalmente microprocessado, essa corrente que vai ser usada para energizar a minha bobina do estator. Tá? Esse, normalmente, hoje em dia, com o advento dessas impressoras 3D, router CNC, tudo que a gente vê, o microstep é o mais usado, né? Então ele requer uma eletrônica complexa, mas como eu falei, isso tudo já está encapsulado normalmente já num pacote que a gente chama de controlador ou driver de motor, né? Que já está tudo, quando você compra, você já grava, já compra com firmware para acionar um determinado grupo de motores, né? E, e ajusta normalmente o tipo de passo que você quer, né? E o micropasso é o que, vamos dizer assim, é o mais usual no momento, né? Dada essa precisão que a gente tem nos equipamentos de hoje em dia. E esse micropasso, como eu falei, ele implementa correntes próximas uma corrente senoidal. Na verdade, vai ser aproximado, né? Que vão ser degrauzinhos se aproximando de uma senoide, certo? No vídeo que eu vou mostrar mais para o final, tem um exemplo desse microstep, onde esse alfa aí é exatamente essa corrente, esse parâmetro dessa corrente aí que eu posso variar entre 0 e 90 graus, π sobre 2, né? E com isso eu consigo mover o meu eixo do rotor em resoluções bem baixas. Como eu falei, não tem normalmente em princípio, mas
um número limite para micropassos, mas normalmente 256 micropassos é o que normalmente se usa. Mais que isso, particularmente, eu nunca vi, né? Então, pessoal, normalmente, como eu falei, o acionamento, a comutação, que a gente chama, do motor de passe é feito por uma eletrônica externa. Ou seja, eu tenho uma parte digital, eu tenho uma fonte externa, que é esse VCC aqui, onde eu considero essas minhas esses três indutores aqui como se fosse a bobina do meu motor, certo? Eu estou vendo por fora isso, né? E o fato de ligar ou não uma determinada bobina, aqui no caso é um motor unipolar, né? Porque a corrente ela só pode fluir num sentido, tá? Então aqui é um exemplo típico no circuito de acionamento de um motor unipolar, onde cada uma das bobinas seria representada numa fase do meu motor, vai ser acionada, ou seja, ligada ou desligada, em função de um pulso de corrente de um pulso de tensão no MOSFET. Né? No caso aqui, o MOSFET usa tensão como controle. Então, esse pulso aqui vai ligar ou desligar a minha bobina, energizando ou não a minha bobina do meu motor, numa determinada sequência que faça esse meu rotor girar. Tá? Então, o circuito de acionamento ele é específico para o tipo de rotor, para o tipo de motor que eu preciso usar também. Né? Eu não posso usar um circuito de motor unipolar, de acionamento de motor unipolar, com circuito bipolar. Mas, basicamente, é tudo eletrônica normalmente acionada por MOSFET, normalmente. Normalmente, o que acontece é que você já tem um circuito, já tem circuitos integrados que já fazem isso aí para você, que a gente chama de driver de motor de passo, né? Tem driver de motor de passo com correntes elevadas, que você normalmente usa para router CNC que cortam móvel, coisas do tipo, certo? Motores potentes, né? Que precisam de correntes altas. Só relembrando aqui, só para ilustrar aqui, todo chaveamento de carga indutiva, ele precisa de uma proteção, né? Porque quando você desliga uma indutância, a tendência é que você gere uma força contra-eletromotriz na direção contrária, que poderia, na maioria das vezes, queimar esse MOSFET aqui. Então, todo acionamento de motor, você vai ver em paralelo com a bobina, normalmente um diodo. Tá? Então, esse diodo aqui serve basicamente para proteção. Em vez de drenar a corrente pelo MOSFET, que poderia queimar, ele retorna pelo diodo. Tá? Então, o circuito de proteção. E aqui, obviamente, o VCC é uma tensão de alimentação do teu motor. Pode ser normalmente 12 volts, 24 volts, 36 volts, depende da tensão do teu motor. Né? Essa aqui é a potência que vai alimentar cada uma das bobinas. Beleza, então isso aqui é eletrônica básica para um exemplo aí de motor unipolar. Como que funciona o motor bipolar? É basicamente a mesma coisa, só que como a gente viu, o motor bipolar ele faz a corrente fluir, ele precisa que a corrente flua em dois sentidos. Não, esse aqui é unipolar também. Aquele lá também era unipolar, esse aqui também é unipolar. Aqui eu tenho a derivação aqui, ó, tá?
Mas aqui esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas se você parar para perceber, ele também tem as mesmas coisas. Tem as proteções aqui, né? E a gente percebe que é unipolar porque ele tem uma derivação aqui no meio. E o motor bipolar? O motor bipolar, a corrente vai fluir num sentido ou no outro. O que vai acontecer aqui é que, se você parar para perceber, eles vai funcionar os pares, esse Q2 e Q3 aqui, olhando só uma fase aqui, tá? Olhando só esse enrolamento 1 aqui, né? Que elas são simétricas. Se você for parar para ver, esse outro circuito é exatamente a mesma coisa. São duas fases. Vamos analisar só uma, tá? Uma coisa que tem que acontecer é que esses dois transistores aqui, esses dois MOSFETs, nunca podem estar cortados ao mesmo tempo, senão eu vou curto-circuitar VCC com terra, tá? Então elas funcionam aos pares, mas assim em diagonal. Ó. Q2 funciona com Q3, certo? Ou elas estão ligadas ou elas estão desligadas, enquanto que Q1 e Q4 também ou estão desligadas ou estão ligadas. Elas sempre vão estar no mesmo estado, tá? Porque o Q3 nunca pode estar ligado com o Q4 ao mesmo tempo. Então, existe uma eletrônica que impede que isso aqui ocorra, tá? Porque senão eu vou ter um curto-circuito aí. Tá? Mas isso aí parte do princípio que a eletrônica já cuida pra gente, tá? Então, a questão aqui é que o meu acionamento vai fazer sincronizado, obviamente, né? Vai ligar, se eu ligar, por exemplo, Q2 e Q3, a minha corrente vai fluir de VCC nessa direção aqui, tá? Para a Terra. Se eu desligar Q2 e Q3 e ligar Q1 e Q4, então a corrente vai fluir agora nesse outro sentido aqui, para a Terra, tá? A mesma coisa ocorre com a fase B, a fase 2 aqui, o winding 2 aqui que eles chamam, o enrolamento 2, tá? Isso tudo é controlado pela eletrônica de potência aí associado, que normalmente é um microcontrolador, um Arduino da vida, algum PIC, Arduino ou o que quer que seja, tá? Também a gente precisa do diodo de proteção, mesma coisa, tá? Então eu vou te falar que esse aqui é o circuito que a gente chama de ponte H, que é o mais comum. Tem até acho que é L297, acho que é o circuito integrado mais famoso que a gente chama de driver para o motor de passo, motor bipolar. É uma ponte H, que, se eu não me engano, tem acho que 5 amperes de corrente, uma coisa do tipo. É muito, muito utilizado. Obviamente, com uma corrente dessa, você precisa ter um dissipador, montar ele no dissipador, mas isso tudo já vende normalmente pronto, encapsulado já. Isso aí é para você montar o que você quiser, tá? Então, a tua eletrônica de controle já vem toda já fechadinha. Você nem precisa se preocupar muito. Tá, pessoal? Então, essa é a maneira que a gente tem de ligar, de conectar, de acionar o teu motor de passo. Tá? A parte externa, tá? Bem, isso aqui é a parte teórica que a gente viu. Agora eu vou mostrar um videozinho para fechar esse assunto, com umas imagens que são mais interessantes e tem mais detalhes para a gente discutir também, tá?
Tem dois aqui, um é melhor que o outro, acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Tá? Então aqui ele ilustra. Eu vou tirar o negócio que está em inglês aqui, eu vou comentando as partes importantes que a gente precisa saber. Tá? Então, o exemplo clássico aqui de motor de passo é o braço robótico, né? Que está em uma série de aplicações aí no nosso dia a dia. Parar. Então aqui a gente tem o que a gente falou na nossa aula ali, no que a gente acabou de comentar. Os tipos de motores, né? De imã permanente, né? Que com um exemplo bem interessante aqui, mais, vamos dizer assim, mais usual, que é um rotor com imã permanente, esse verde e vermelho que representa o norte-sul, que agora eu não sei o que é quem, mas um deles significa isso, né? Eu não sei o que é o vermelho, se é o norte ou se é o sul, não sei, mas a cor indica isso. E aqui o motor de relutância variável, onde o rotor é feito de polos salientes com material unicamente de ferro mole, de ferro mole não, de ferro doce, que a gente chama, né? Uma esterese muito baixa, o mais linear possível, né? Que é um motor simples, barato, mas que tem as suas desvantagens, né? E o motor híbrido, que é esse aqui, normalmente é o que a gente vai encontrar na maioria dos casos. Se você procurar motor de passo na internet, você vai ver um carinha bem parecido com esse aqui, né? Onde essas ranhuras aqui que você está vendo, esses dentes aqui, ó, que você está vendo, ele na verdade é uma capa que você sobrepõe, você encapa, vamos dizer assim, um rotor de imã permanente, né? E você combina essas duas estruturas aqui numa estrutura mais complexa, tá? Esse aqui é o que tem de mais comum, vamos dizer assim. Primeiro que a gente vai ver vai ser exatamente o primeiro motor de imã permanente. Aqui ele descreve a estrutura, ferro laminado, como normalmente todos os motores estator vai ser, onde eu acomodo em cada uma dessas saliências aí enrolamentos, né? Isso aqui, no caso, a gente vai ter duas fases, né? Porque uma fase vai ser isso aqui, a outra fase vai ser essa aqui, certo? Eu vou ter um norte-sul aqui, ou sul-norte, dependendo do sentido que a corrente vai tomar, né? E aqui eu vou ter um norte-sul para cá, ou sul-norte, dependendo do sentido que a corrente vai tomar. Eu tenho duas fases aí. E aqui, como eu falei para vocês, existe uma ligação entre um e o outro, tá? Que no slide que eu mostrei para vocês, não aparece. Mas internamente pelo motor, elas estão conectadas. Tanto é que uma é B, outra é B barra. O que significa o B aí, né? Um B significa uma fase. Mas e o barra? Significa da onde que está entrando a corrente, onde que ela está saindo, né? Aqui, ó, você percebe que ele pegou ele tem essa cara aqui, ó. O barra ele está saindo para esse lado, né? Ele é justamente para diferenciar uma da outra. Um vai ser norte, outro vai ser sul. Beleza? Tá, pessoal? Então, partindo do princípio que a minha corrente está entrando por aqui, né, positivo,
as linhas de fluxo magnético estão saindo aqui, ó. Então esse aqui é o meu positivo. E aqui as minhas linhas de campo magnético estão saindo aqui, ó, para esse lado aqui, ó. Então esse aqui é o meu norte, esse aqui é o meu sul, o verde. O verde é sul e o vermelho é norte. Tá? Inverti a corrente aqui, ó. Agora a minha corrente vem para esse lado aqui. Agora o meu norte está aqui no B barra, ó. Então, isso aqui é alternado à medida que a minha corrente, à medida que eu aciono de uma maneira diferente o meu circuito, né? O circuito externo que não está mostrado aqui, mas que está controlando a comutação das minhas bobinas, né? Está controlando aqueles MOSFETs lá que vão energizar na sequência as minhas bobinas. Tá? Então, nesse sentido aqui, eu vou ter um norte-sul, norte-sul, nesse sentido, à medida que eu mudei a corrente, o sentido da corrente da fase B. Tá? Voltei de novo. E você pode perceber que eu posso fazer isso de forma a alinhar norte com norte, sul com sul, e se eu tivesse aqui dentro um rotor que fosse sul com norte, ele ia estar alinhado exatamente dessa forma, né? Ele ia estar alinhado o sul com esse norte e o norte com esse sul aqui, do meu rotor. É o que ele vai mostrar em seguida. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente o que essas chaves aqui estão mostrando, é exatamente o sentido da corrente que está sendo comutado em função dessas chaves, né? Esse aqui é um motor bipolar, né? Porque a corrente ela tá fluindo nos dois sentidos, né? E você percebe exatamente como eu falei lá na apresentação lá dos slides agora há pouco, que as chaves elas funcionam diagonalmente opostas aqui, ó. Essa aqui está fechada junto com essa aqui, que faz, no caso, a corrente fluir, ó, do mais para o menos, assim, né? Vai passar pelo A', ou a barra, ó, vai passar aqui, nesse estado aqui, vai passar pelo A barra, depois passar pelo A e sair. Beleza? Fazendo isso, eu vou ter ao mesmo tempo dois polos sul aqui, alinhado com o meu norte vermelhinho aqui do meu rotor de imã permanente. Enquanto que o meu polo norte aqui da minha bobina, que vai ser a fase B aqui, ó, vai ser a fase B, vai estar alinhada exatamente com o polo sul de imã permanente do meu rotor. A fase B, se você parar para observar, ela está exatamente ligada exatamente ao contrário da fase A. Ó. Enquanto essa aqui está ligada e essa aqui também, a fase B está ligada a essa chave e essa. Tá? Elas são iguais. O circuito de acionamento é igual. Lembra lá da ponte H que a gente viu agora há pouco? Né? Essa aqui é uma representação mais simples da ponte H. Tá? Onde essa chavinha aqui representaria o MOSFET lá que a gente viu. Aqui não tem o diodo, aqui só tem a chave, representando o circuito de acionamento. Né? Só para ilustrar. A gente sabe que na prática isso aqui é um circuito de acionamento com MOSFET, todo aquele circuito de proteção todo. Né? Mas é exatamente a mesma coisa, uma ponte H que a gente
Ele até colocou aqui de lado, para ilustrar que a fase B está na horizontal. Bem interessante. Tá? Então, esse aqui é um motor com 2 fases só, e bem simples. Normalmente, esse aqui é mais para a gente assimilar o conceito. Não acredito que tenha nenhum motor com essa característica, né? A maioria dos motores elas têm mais fases, né? Você percebe que aqui o acionamento é o quê? O acionamento aqui é full step, né? Full drive, né? Porque ele está ligado às duas, os dois enrolamentos ao mesmo tempo. Tá? E aqui está o acionamento e ali o acionamento na sequência. Aqui é interessante, porque qual o ângulo de rotação aí, né? Que a gente chama esse alfa aí? Vai ser dado por essa expressãozinha aqui, ó, que é 360 dividido por 2, onde P é o número de polos do rotor, número de par de polos, eu só tenho um par de polos, né? Por isso que ele botou aqui. E número de fases. Não, o número de par de polos do rotor é um só, né? Só tem esses dois aqui. Um par, né? Porque eu poderia ter o meu rotor em vários pares também. Eu podia ter partido aqui em outras configurações. E o número de fases é 2 fases. Então, isso me dá 90 graus. Essa expressãozinha define, então, a resolução angular, vamos dizer assim. Um ângulo de passo do meu rotor, do meu motor. Tá? Pessoal, vocês estão vendo? Sim, sim. Está vendo? É porque não está aparecendo aqui para mim o negocinho vermelho aqui. Eu pensei que tivesse. Deixa eu ver se tem. Bem, seguindo aqui com. Ele vai mostrar um outro exemplo. Um caso mais, vamos dizer assim, mais real. Olha que agora eu tenho 2 pares, ó. Como eu falei, agora eu tenho 2 pares de polo no meu rotor, né? E agora eu tenho acho que quatro fases aqui. E apesar de eu ter 4 fios só, se você parar para perceber, um entra e um sai, mas elas estão ligadas entre si, tá? Então esse A está ligado aqui com esse A aqui, ó, acompanhando esse A aqui, ó. Aqui está ligado com esse que sai aqui, está ligado com esse. Eita, ele sai aqui por cima, liga com esse aqui. Caramba. Então acho que são 4. São 4 fases. Aqui esse aqui é mais complicado, né? É um motor mais complicadinho. A eletrônica é a mesma, na verdade a eletrônica é a mesma, só que o número de fases agora é maior. Ó. O número de fases, M, é 4, e o número de polos do rotor, ele passou rápido aqui, é 2. Né?
Então, nesse caso aqui, ó, com 4 fases, eu tenho 22 graus e meio. Eu posso ter mais fases também, né? Ou posso ter mais polos de par aqui também no meu rotor, né? Mas, como eu falei, o mais usual é o híbrido, que a gente vai ver que a gente consegue uma resolução bem alta, sem essa complexidade toda aí. Bem, motor de relutância variável, a gente devia ter visto ele até antes, né? Porque ele é mais simples de todos, né? Então, ele é basicamente os enrolamentos com um núcleo de ferro ali, como a gente já havia falado, de polos salientes. Mas o princípio é exatamente igual, tá? Aqui ele pegou um caso bem simplesinho de acionamento aqui e mostrou pra gente. E o híbrido? O híbrido que é o, como eu falei, de resolução maior e o mais usado. Aqui, pessoal. Então, esse aqui é o que é interessante, ó. O rotor, ele é formado pelo ímã permanente, encapsulado por parece uma engrenagem, né? Uma engrenagem dentada, de polo saliente também, que vai envolver aqui o meu núcleo de ímã permanente. E esse lado daqui, ele vai ser um polo norte, vai ser um polo sul, enquanto que esse vermelhinho aqui vai ser um polo norte. E ele vai alinhar exatamente um contra o outro, onde no espaço entre que eu tenho um polo norte, eu vou ter um polo sul. Ele vai mostrar aqui. Tá? Ele ajustou ali e vai deslocar o dente para onde? Para esse polo saliente do polo sul, vai ficar no espaço de cada um desses vãos aqui do meu polo norte, certo? Quando eu olhar de frente, eu vou ter uma situação a seguinte, ó. Professor, tem alguns alunos falando que está sem a liberação. Camila, não sei então. Já entrou. Tá? Se você perceber assim, vendo de topo, eu tenho um polo norte aqui de frente para mim e lá atrás eu tenho um polo sul. Isso aqui está lá para trás, está aqui na parte traseira do eixo, tá? Então ele está deslocado exatamente para ficar no sulco ali no vão, na parte vazia do meu polo norte. Dessa forma. Isso aqui é perfeitamente ajustado para esses meus dentes, esse meu polo norte, polo sul, de cada um desse meu rotor aqui, se alinhar à medida que eu for energizando essas bobinas aqui na sequência correta. Tá? Isso vai se acontecer num estado num ângulo muito baixo, num ângulo muito pequeno. Pela resolução do meu rotor,
e pelos dentes salientes aqui, que o meu estator também apresenta, eles vão se alinhar exatamente. Isso aqui está mecanicamente muito bem ajustado para que isso ocorra. Ele se alinhe em intervalos bem. Nesse caso aqui, acho que agora eu não sei o ângulo, acho que é 48. Tem que ver. Não, mas ele vai mostrar aqui. Tá? Então o rotor ele tem 50 dentes e o estator tem 48 dentes. Tá? Essa diferença aqui, essa pequena diferença, vai fazer com que ele se alinhe em intervalos bem pequenos, em ângulos bem pequenos, com os dentes do meu estator. Obviamente, norte com sul e sul com norte, né? Você percebe aqui que ele está alinhado o norte com o sul da parte de trás do meu rotor, enquanto que esse aqui está alinhado o sul daqui com a parte norte do meu rotor da frente, tá? O estator ele pega o eixo todo, tá? Aqui a gente está vendo de frente, mas o que está acontecendo no alinhamento está pelo eixo todo. E à medida que eu energizo norte e sul, cada uma dessas fases, ele vai se alinhar com mudou, é 1,8 graus. Ele se alinhou com o polo sul, com o polo norte aqui da frente. Ó. E andou um pouquinho. Mais um passo. Ele está analisando só esse pedacinho aqui. Né? Tem iogurte também, quer? Certo? Então isso é mecanicamente muito preciso. Mecanicamente muito preciso. Bem, esse é o motor híbrido. E o acionamento dele pode ser, como a gente falou, pelo full step, half step e micro step. Né? Que aqui ele vai dar um exemplo de como ele ocorre na prática. O acionamento é feito por lógica digital, né? Então, 1 e 0 que a gente vai perceber aqui vai acionar o meu circuito, no caso mais simples aqui de full step. Tá? Essa aqui é a ponte H desenhada de uma maneira diferente. Tá? Onde esse em 1 e em 2 aqui significam ele vai acionar ao mesmo tempo as duas chaves. Tá? Ele vai acionar e não acionar a outra, na verdade, né? Se você perceber aqui, eu tenho um enable aqui que pode habilitar ou não o meu. Isso aqui então é uma particularidade a mais, não precisaria ter isso, né? Então aqui o transistor aqui, na verdade, seria como se fosse o MOSFET lá do que a gente viu agora na ponte H. E o 1 e 0 aqui seria a lógica digital que ia acionar ou desacionar esses transistores aqui. No full step, então, eu tenho a corrente toda passando por ele. A corrente máxima da minha fonte passando por ele. Ou ligo ou desligo. Eu não tenho um controle fino. Certo? O transistor está funcionando ou na saturação ou no corte. Se você parar para perceber aqui pelo gráfico,
ele está ou ligado, né, num sentido ou no outro. A corrente flui no sentido positivo ou no negativo. A tensão é a mesma, tá? Só a corrente que vai mudar. Tá, pessoal? A corrente é a mesma. A tensão, esse mais e menos aqui, eles não vão inverter. O que vai inverter é o sentido da corrente na bobina. Isso que está sendo mostrado no gráfico aqui. Tá? E esse 1 e 0 exatamente significa 1 e 0 nas entradas aqui. Tá? Esse é o passo completo. Esse aqui seria o half drive, né? Que eu teria ora uma ligada, ora a outra, ora as duas ligadas, ora uma ligada. Então eu tenho estado a mais aí, ó. Se você parar para perceber pelo gráfico aqui, eu tenho estado totalmente desligado de uma delas, certo? Em um dado momento eu vou ter uma delas que vai estar desligada. E eu vou ter aquele meio passo ali, característico do half step. Se você parar para perceber aqui, ele está andando a 45 graus, certo? E agora ele passou batido aqui pelo microstep. Na verdade, aqui agora, as minhas bobinas estão funcionando, os meus transistores estão funcionando agora na região linear. Ou seja, eles funcionam como amplificador. Eu estou controlando a corrente que passa por eles, por ser total, né? 70%, 38%, né? E invertido, né? Então eu tenho 4 níveis de tensão aqui para poder controlar essa minha. 4 níveis não, eu tenho mais, né? Porque aqui ele só me mostrou 3. Eu tenho pontos intermediários aqui, ó, tá? Então, com esse controle de corrente fino, ou seja, usando a eletrônica linear, eu consigo posicionar em passos intermediários, aqui no microstep, o meu rotor. Tá? Percebe que agora ele é bem mais fino o ajuste, né? Agora não é saturação e corte, agora é eletrônica linear. Beleza? A curva característica de torque do motor, torque de retenção que eles chamam, pulling torque, isso aqui, na verdade, o que vale ressaltar aqui é que ele tem uma frequência que ele não pode passar, que normalmente é 120 Hz, se não me engano. Passou disso aí, ele vai começar a oscilar e ele pode começar a perder passos. Então é sempre bom você trabalhar nessa região que está de preto aqui, que é mais segura, vamos dizer assim, mais eficiente, certo? Então, pessoal, para fechar o balão, é, aquilo que a gente já comentou, posicionamento com controle de malha aberta. Você não consegue altas velocidades, né? Como eu falei, se você tem alta velocidade, você começa a perder passo, então ele tem essa limitação, mas ele tem um torque, dependendo do tipo de passo que você vai usar, ele é bem eficiente, né? E o posicionamento é excelente, né? Muito bom, né? E é isso. Isso aí.
Pessoal, hoje essa aula de hoje foi só informativa mesmo, não vai ter cálculo, não vai ter nada, mas é uma aula que é ilustrativa desse motor aí, bem importante aí, que vocês provavelmente podem vir a trabalhar com ele, né? Já não ouviram falar e já não trabalharam, né? Pessoal, eu não sei como é que vai. Tô pensando em fazer uma listinha também. Na semana que vem eu passo para vocês. Não sei como é que vai ser a nossa nossa instituição aí vai definir aqui para frente, né? Mas eu vou preparar uma lista e a gente semana que vem a gente, se tudo der certo, eu vou falar de motor de monofásico, tá? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, depois o senhor vai postar o conteúdo lá no AVA? Daí? Eu vou passar o vídeo, botar no AVA. Eu boto o vídeo no AVA, eu boto esse slide também lá. Se puder jogar também naquele grupo do WhatsApp. Boto. Só o PDF, né? Que você usou. Tá, boto sim. Pode deixar que eu boto sim. Se eu esquecer que eu tô com a cabeça meia perturbada, você me lembra. Sem problemas. Falou? Pessoal, semana que vem a gente se vê então de novo. Provavelmente vai ser motor monofásico, tá? Depois eu boto lá o material no AVA para vocês. No AVA, vou botar no grupo, tá? Beleza. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Se cuidem. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.